Glória a Deus. Cumprimento os irmãos capazes do nosso Senhor Jesus. Pode se assentar, meus queridos. Fiquem à vontade. Quero já de antemão agradecer mais uma vez a confiança de nos permitir subir no altar do Senhor para ministrar algo, não da parte do pastor, mas da parte do pastor dos pastores, o nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Já agradeço aí pastor Cícero, toda a membrazia, todos os obreiros da Assembleia de Deus. Estava relembrando esses dias, são 20 anos que eu prego neste lugar, né? Quem tem 20 anos aí talvez não havia nem nascido quando eu preguei pela primeira vez aqui neste lugar, e eu louvo a Deus que isso prova que o Senhor tem nos usado, né? Porque se o Senhor não estivesse nos usando, talvez eu não viria mais neste lugar, né? E peguei amizade com vários irmãos, principalmente o pastor Cícero e a sua família, né? Agora tem um artista na família, né? A Cibele comprou um quadro lá e disse: comprei um quadro de uma pessoa importante. Eu falei, ela falou, tá lá na parede. Aí eu olhei e falei, quem foi? Ela falou, foi a filha do pastor Cícero. E aí chegou o Flávio lá em casa e já cresceu os olhos, porque quando conhece assim coisa que é boa, eu gostei desse quadro. Eu falei, só que isso aí é meu, filho. Se quiser eu apresento a artista que fez, né? E hoje eu vou ter essa oportunidade, porque ele está aqui e ela também. Mas não olha para o meu quadro não, que esse quadro aí está abençoando lá a nossa casa. Amém? Amados, abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 15. Eu sei que nossa amada irmã já leu, por ser até o tema, mas eu quero ler porque eu também não vou sair desse texto para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou aí no nosso coração, e eu tenho certeza que vai ser bênção para você nesta noite. Amém? Diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. É um texto aí muito usado, né, para obreiros, mas eu compreendo de uma forma diferente. Não sei se os irmãos concordam comigo ou não. Quando eu estava preparando esse estudo, eu me via falando assim, se os irmãos não concordar, depois, no próximo culto, o pastor Cícero vai vir e vai falar, aquilo lá que o pastor Edilson falou, não tem nada a ver não, é mentira. Eu não sei por que Deus me mostrava isso. Eu falei, eu vou falar assim também lá, né? Porque quando a gente tem confiança de que vem da parte de Deus, a gente sabe que não vai haver esse outro culto onde alguém tem que desconstruir aquilo que o Senhor construiu, né? Mas é uma brincadeirinha que eu falei, eu vou falar isso lá no altar também, se for alguma coisa aí que não tem a ver, pastor Cícero amanhã no culto de domingo vai dizer aquilo lá que o pastor Edilson falou, tinha nada a ver. Mas eu tenho certeza que o que Deus preparou para nós, que eu fiz questão até de pedir para que alguns obreiros lá da nossa célula viessem, para que eles começassem a aprender. Então a ideia disso aqui é ministrar para obreiros, mas eu compreendo que esse texto aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, não é só para o obreiro, é para a igreja inteira. Por quê? Porque quem é obreiro na casa do Senhor? Aquele que se dispõe a ser obreiro. O chamado, eu acredito que é para todos. Não talvez o pastorado, mas ninguém foi chamado para ficar no banco. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus. E o ID também não foi para uma seleção de pessoas. Quando Jesus diz, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura, isso não é para o evangelista, não é para o pastor, não é para o missionário ou missionária, para o diácono ou presbítero, é para todos. Então, só do ide, você já é um obreiro na casa do Senhor. Então a mensagem não é para os obreiros da casa, porque às vezes até quem está sentado no banco diz, essa palavra não é para mim, eu não sou obreiro. Tem pessoas que têm vergonha, tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que não falam muito bem, não, esta palavra não é para mim porque eu não sou obreiro. Meu querido, eu acho que eu não falo muito bem até hoje, mas pela infinita misericórdia do Senhor, eu não sei o que acontece entre aqui e aí, que eu não falo muito bem, mas você entende Deus falando com você. Isso é a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Inclusive, eu estava vendo que sábado que vem vai estar aqui o Renato Belo. Quando eu pregava na igreja, quando eu conheci o Renato Belo era uma pessoa tímida.
Renato Belo era uma pessoa que quando dava oportunidade para ele, ele vinha aqui na frente, ele não queria nem olhar para frente. Ele não pregava. Eu tenho acompanhado algumas ministrações do Renato e eu vi a ousadia que Deus colocou naquela pessoa. Eu falei, meu Deus, eu vou pregar antes do Renato, Jesus amado. Vou ter que arrumar uma estratégia, Wesley. Falei, sabe qual vai ser a estratégia? Vim preparar só o caminho, tá, gente? Quem vai colocar fogo na seara é o Renato na semana que vem. Se ele estiver assistindo ou ouvir isso, ele vai dizer, o pastor me deixou no estreito. Mas o Renato também é uma prova de que Deus ainda tem levantado homens e mulheres, obreiros aprovados nesta geração. Porque o Renato não é da minha geração, eu sou da geração anterior a dele. E ele tem pregado com ousadia, e os irmãos vão ter essa oportunidade de ver aí no sábado que vem, e ver que Deus, se você estiver disposto, Deus vai te usar. Aqui esse texto, Paulo está mandando uma segunda carta a Timóteo. Paulo está instruindo Timóteo, que era o pastor, que era o responsável para instruir o seu povo. E quando chega nesse texto, Paulo vai dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com você é isso, procura-te apresentar-te a Deus aprovado. Sabe por quê? Nós muitas das vezes ficamos preocupados em nos apresentar para as pessoas, nos apresentar para comunidades, para tribos, e se esquecemos que se Deus não nos aprovar, de que adianta sermos aceitos pela sociedade inteira, pelas turmas ou pelas tribos aonde você frequenta. A Bíblia vai deixar bem claro que o obreiro precisa se apresentar-te aprovado para Deus. Eu creio que eu já falei várias vezes até nesta tribuna, aqui dentro, não dá para saber quem é aprovado. Aqui dentro todo mundo dá glória a Deus, todo mundo dá aleluia, todo mundo fecha o olho, todo mundo ora, ou pelo menos dá a impressão de que está orando, né? Porque quando você vê alguém assim, você crê que ele está orando. Às vezes está pensando, não vejo a hora do pastor Neemias acabar para mim sair que eu tenho um compromisso. Né? Espero que não esteja ninguém aqui dessa maneira, senão o Senhor já me revelou você, amém? Mas para Deus é que nós precisamos nos apresentar como obreiros aprovados. Sabe por quê? Porque aqui é o lugar que você toma instrução. Agora, se você vai ser um obreiro aprovado ou não, Deus vai olhar a partir da porta para fora. Porque não adianta você entrar e dar glória a Deus e aleluia aqui dentro, mas lá fora você envergonhar o nome do Senhor. Você envergonhar o Evangelho de Cristo. Você não querer seguir as normas. Eu estava vendo um vídeo hoje do Billy Graham e ele diz algo que eu falei, então eu tenho certeza, eu posso ter certeza agora quando eu falo isso. Ele dizia, ser cristão não é fácil. E eu falo isso para minhas ovelhas, ser cristão não é fácil. Se você veio para o Evangelho pensando que ia ter moleza, pode sair, meu filho. Pode ficar à vontade, porque ser cristão não é fácil. Negar-se a si mesmo não é fácil. Tomar a sua própria cruz não é fácil. Seguir Jesus não é fácil. E essa palavra é levantada para uma campanha no momento em que o mundo lá fora está transformando o errado em certo e o certo em errado. O mundo lá fora estão colocando música nos ouvidos da juventude que não edificam em nada, que traz promiscuidade, que traz prostituição. E aí vem uma campanha dizendo, procura te apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. É necessário voltarmos ao primeiro amor. É necessário dobrarmos o nosso joelho no chão. É necessário unirmos numa só força, numa só união, porque está dando a impressão de que a igreja está perdendo para o diabo. Está dando a impressão, amém? Porque a igreja nunca vai perder para o diabo. Jesus diz em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 16, do versículo 18 ao 20, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Sabe o que Deus estava dizendo? Somos nós que vamos tomar esse espaço e colocá-lo como reino dos céus. Porque o mundo, ele jaz no maligno. O mundo está sob a opressão maligna.
Mas o Senhor Jesus dizia para os apóstolos, e isso vale para mim e para você, que olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quando eu lia isso, eu entendia que Satanás não podia entrar na igreja. Quando eu lia esse texto, pastor, eu achava que era tipo os demônios ali na porta tentando entrar e a igreja vencendo. Mas na verdade não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós fomos chamados para invadir o terreno do inimigo, saquear o terreno do inimigo, expandindo o reino dos céus. É isso que o texto está dizendo. E para que eu consiga isso, eu preciso estar na posição. Porque não é simplesmente dar glória a Deus e aleluia e achar que pode entrar no terreno do inimigo. É primeiro ser capacitado, é estar na presença, é estar na unção, é ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e fazer segundo a vontade de Deus. Que é doloroso. Porque quando nós olhamos para Jesus dizendo, conhecereis a verdade vos libertará, parece que é tão fácil. Só que para conhecer a verdade vai doer. Esse é o problema, irmão. Que a verdade, ela dói. Na verdade, quando eu prego, eu já falo assim, ó, a verdade dói e dói muito. Mas é a única que liberta. O problema é que a gente não quer sentir a dor de princípio e quando começa a doer, a gente bate em retirada. Deus está dizendo para mim e para você, eu não te chamei para te enganar, não te chamei para passar a mão sobre você, eu te chamei para guerrear. E às vezes hoje eu fico meio preocupado, às vezes a gente coloca a camisa exército de Deus e nem sabemos o significado. Estamos usando a camisa do exército, ainda escrito exército de Deus, mas não estamos guerreando, não estamos na batalha, não estamos trabalhando na obra e queremos só receba, receba, receba. Eu tenho pena de quem vem no culto, os irmãos do receba, eu tenho pena de quem vem no culto quando é o pastor Neemias que vai pregar. Porque eu só falo receba se Deus mandar, irmão. Eu não venho massagear ego, porque eu receba faria com que a igreja estivesse incendiada, dando glória a Deus e aleluia. A chave do carro, receba. A chave da moto, receba. A chave da casa. Mas Deus nesta noite está dizendo, não é chave que eu quero te entregar. Eu quero é obreiro aprovado. Porque a única chave que Deus tem é a chave de abrir o reino dos céus e expandir na terra, fazendo com que vidas se dobre ao soberano e rei dos reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. A seara é grande, irmã Marilda. E poucos são os ceifeiros. E quando está escrito, eu começo a pensar, nunca isso vai ser ao contrário. Nunca ninguém vai dizer, a seara agora está pequena porque são muitos os ceifeiros. Porque Deus escreveu ao contrário, o que Deus escreve, ninguém consegue provar ao contrário. Então é por isso que Deus precisa de obreiros aprovados, porque a seara vai continuar sendo grande, ainda que levante uma juventude de homens e mulheres que preguem o evangelho genuinamente, a seara vai continuar sendo grande. É que nós nos empolgamos muito com ibopes de TV, de rádio. Agora no Brasil são quase 50% de povos evangélicos. Só que eles estão usando todo mundo que eles pesquisaram na rua e falaram. Amados, eu me lembro quando eu era católico. Nunca tinha ido na igreja católica. Nunca tinha ido numa missa. Mas quando alguém perguntava na rua, frequentava centro de macumba, mas tem coragem de dizer que é macumbeiro? Não, fala que é católico. Eu era assim, eu estou falando de mim, não estou acusando ninguém, amém? O que você é? Qual religião que você segue? Eu sou católico. Nunca vi o padre ministrando uma palavra. Então, amados, não vai pelo ibope que está na televisão, a seara continua sendo grande. Você não precisa andar muito, você dá 5 passos para você contar mais de 10 pessoas que não conhecem a Jesus. E nessa rua aqui eu vou dizer para você, é só a misericórdia de Deus.
Você é privilegiado de morar nessa rua e estar na presença de Deus. Mas é você que é o privilegiado, que foi o primeiro que Deus escolheu para que venha outros. Para que outros igual a você se rendam ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Procura te apresentar-te, procura. Sabe por quê? Tem gente que eu converso e diz assim, não, mas quando Deus me capacitar, vai ler 2 Timóteo 2,15. Deus já te salvou, irmão. Deus já tem o plano, já tem o projeto. Como assim te capacitar? É você que tem que querer. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Procura, é você que tem que querer ser o obreiro aprovado. Procura te apresentar. Ele não disse, Deus vai descer uma unção, Timóteo. Quando você estiver orando na madrugada, a unção sobre você, e todo mundo vai olhar para você e vai ver um obreiro aprovado. Ele disse, não, Timóteo, procura te apresentar-te. E agora eu vou dar 3 receitas para você começar a apresentar-se como um obreiro aprovado. E são 3 coisas que crente não gosta de fazer. E se for mentira, o pastor Cícero amanhã vai desconstruir essa mensagem. Primeiro, oração. Crente não gosta de orar. Segundo, jejum. Crente não gosta de jejuar. Terceiro, ler a palavra. Crente não gosta de ler Bíblia. E são 3 coisas que te mostram como obreiro aprovado. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a entender uma coisa. Deus deu esta palavra para Paulo mandar uma carta para Timóteo, por quê? Porque Deus observa e classifica aqueles que ele tirou do lamaçal e colocou com príncipes, reis e sacerdotes. Da onde o Senhor tirou isso, pastor? De Jó. Deus chama Satanás e diz, Satanás, de onde tu vem? Ah, eu venho de rodear a terra. Deus vai dizer, tu viu meu servo Jó? Homem íntegro e reto diante da minha presença. Eu falei, será que Deus está falando isso de mim também? Eu já comecei a ficar todo cheio. Se Deus estiver falando isso de mim, eu estou com moral lá no céu, hein? Só que o problema é, Deus está falando isso de mim? E aí eu vou emendar, porque Deus me fez agora lembrar agora. Eu já falei uma coisa, vou voltar nela. O mesmo camarada que Deus disse, homem íntegro e reto diante da minha presença, teve moleza? Deus permitiu passar pelo que passou. Por isso que eu falei, vou ter que voltar lá atrás, porque Deus me revelou isso agora aqui, quentinho do céu. Crente cristão aprovado por Deus, para ser esse que está falando aqui em 2 Timóteo, vai passar por perseguição, vai passar por perrengue, vai passar por injuriação, por mentira, por calúnia, e vai sair dando glória a Deus. O problema é que o ser humano não quer ser mal visto, não quer ser mal falado, se preocupa com todo mundo e se esquece de se preocupar com Deus. Sabe por quê? Eu tenho certeza que aqui tem vários pastores, que pelo menos um deles, e eu acredito ainda que foram mais, já disse para você orar. Já te ensinou a importância da oração. Já te ensinou a importância do jejum. Já te ensinou a importância de ler a palavra. E ainda tem alguns que continuam não fazendo. É como se nós não tivéssemos valendo nada. Essa parte aí. Por isso que eu falei, os irmãos do Receba não gostam de vir aqui. Quando eu vou pregar, porque receber é melhor. Olha só, receber é melhor do que dar? Não. Entendeu? Dar é melhor do que receber. Mas tem crente que não consegue dar porque não tem. Quem não tem alguma coisa para dar. E eu, pastor Jorge, fiquei meditando nessa palavra. Peraí, Deus falou que é melhor dar do que receber? Não. Eu acho que é melhor receber do que dar. Porque receber, eu estou recebendo. Por exemplo, se a irmã me dá um presente, eu estou recebendo, né? Ganhei de graça. Se eu dou um presente para a irmã, custou. Tem alguma coisa errada. Mas o Espírito Santo, que não deixa ninguém, né, confuso, disse, não, é que o mistério de Deus é aí. O mistério de Deus envolve tudo na obediência. Então Deus diz, dê. É melhor dar do que receber. Só que quando você está dando, você recebe.
O problema é que tem crente que quer só receber, receber, receber e não está recebendo nada. E tem crente que está dando, dando, dando e começa a receber. E aí revela quem é o outro, porque ele diz, não acredito, eu estou recebendo, estou querendo receber, receber, receber e não ganho nada. O outro lá nem pede, nem quer e está recebendo. Mas essa é a matemática de Deus. E sabe o que Deus diz? Quem está na carne e não consegue entender a matemática de Deus, precisa estar no Espírito. E para estar no Espírito tem que jejuar, tem que orar e ler a palavra. Tem que sair do natural. E isso é difícil para crente, porque como que eu saio do natural se eu sou natural? Deus não quer você no nível natural. Deus quer você no nível sobrenatural. Porque é no nível sobrenatural que você não tem R$1, mas você diz, Deus vai me dar casa própria. É no nível sobrenatural que você não tem um tostão no bolso, mas diz, eu vou comprar um carro. As pessoas riem da sua cara, dizem, você está louco, está desempregado, não tem onde cair morto. E diz que vai comprar o carro da marca tal. E Deus lá de cima dizendo, enquanto Ele está dando, Ele vai receber. Se Ele está falando e é pela fé, eu vou justificá-lo, porque o justo viverá pela fé. Aí o que tem gente se matando, guardando dinheiro para, não, eu vou conseguir o carro, eu vou provar que eu consigo. E aí sempre vem uma despesa que não estava esperando e vai tirando o dinheiro. Ou seja, o dinheiro vai minando ao invés de multiplicar. Isso serve até para dízimos e ofertas. Que às vezes o camarada fala, não vou dizimar não. Não sei para onde está indo esse dinheiro. Fui ungido a pastor num dia, no outro dia chego no serviço, os camaradas, agora vai ficar rico, hein? Falei, como assim? Rico? Será que alguém me deu um número da Mega Sena que nem jogar eu posso? Como assim vou ficar rico? Fui ungido a pastor, hein? Pastor ganha dinheiro. Falei, é? Aonde? Me mostra a igreja que eu vou para lá agora. Quantas vezes eu fui pregar longe, gastei do meu dinheiro, quantas vezes eu desempregado, minha mãe está aqui. Minha mãe sabe, eu ia lá na minha mãe, me empresta um dinheiro aí que eu tenho que pregar hoje. Aí os camaradas falaram que eu ia ficar rico. E eu já estou um tempo aí como pastor e estou esperando essa riqueza. No mundo carnal, porque no mundo espiritual, amados, eu tenho riqueza de sobra. Quando você se apresenta diante de Deus como obreiro aprovado, o mundo está em guerra, você está em paz. O mundo está em crise, você está em Cristo. O mundo está passando fome e você está distribuindo. Amados, eu desempregado. 2 anos desempregado. Minha esposa assume toda a dívida e os meus gostos de vez em quando. Por isso que é bom casar com mulher de Deus. Que você está desempregado, você fala, hoje eu estou com vontade de comer tal coisa. E a mulher ainda traz o que você está pedindo, não é? Ainda tem camarada que quer ir buscar mulher no mundo, vai. Busca mulher no mundo, aí chega, amor, põe a janta para mim. Se quiser, vai colocar lá, ó. Tá tudo lá no fogão. Vai. Tem gente que procura sarna para se coçar, né? Então, o que eu posso fazer? 2 anos. A mulher assume toda a dívida. E o aluguel da minha casa não é barato, gente. Só não vou falar valor para falar que eu estou ostentando aqui. Mas o aluguel da minha casa não é barato. E sabe o que ela fazia? Pegava os mantimentos da casa que o cabeça está desempregado e abençoava pessoas. E eu ficava olhando e falava, essa mulher está ficando louca. Só que cada dia a comida ia ficando melhor. Sabe por quê? A provisão de Deus para aqueles que se tornam aprovados. Sabe por que Deus não deixa a gente jogar na Mega Sena? Porque antigamente eu pensava assim, por que Deus não deixa eu ganhar na Mega Sena? E eu falava assim, não Deus, porque se eu ganhar na Mega Sena, e eu só pensava, eu era um cara zoião, eu pensava, tem que ser a de Natal. Porque ela não acumula e é muito grande. Mas olha a ideia. Não, por que Deus não deixa eu ganhar a Mega Sena? Eu já tentando barganhar com Deus. Sabe por quê, Deus? Porque de qualquer forma alguém vai ganhar. Então não é melhor ganhar uma pessoa que te adora do que um cara do mundo? Olha só, vai ganhando com Deus. Pensa que Deus se deixa escarnecer. Aí eu dizia assim, Deus, porque é o seguinte, se eu ganhar, eu vou
fazer um templo. Só não falei o de Salomão para não... Foi que eu li Apocalipse. Quando fazer o templo de Salomão, quem vai fazer é o anticristo. Vai que os irmãos me confundem com o anticristo. Falei, não é o de Salomão, mas Deus, eu vou fazer um templo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus, eu vou ajudar todo mundo à minha volta, e não sei o quê. Então olha só, barganha, deixa eu ganhar tudo. Então eu já estava sendo egoísta daí, porque eu não queria ganhar com mais 10 ou 20, eu queria ganhar sozinho. Já começou daí o erro. Você ri, né, Wesley? Porque não é você que o Espírito Santo manda revelar essas coisas no altar, né? Passando vergonha, né? Aí você ri, né? Mas, ó, eu profetizo que você vai ser o obreiro e um pregador da próxima geração, filho. E quando Deus mandar você revelar aquilo que você não queria, você vai lembrar de mim. E se eu estiver aí, eu vou estar rindo como você, amém? Aleluia. Então, eu comecei a falar isso com Deus. E Deus ia ali só quebrando minhas pernas. Por que você também não aceita colocar mais uns 20 pastores? Que talvez terão a mesma visão de você, de fazer uma igreja maior, mais luxuosa, mais isso e mais aquilo, e aí eu já ficava meio que, mas eu poderia ajudar. Outra coisa que eu falava, eu vou ajudar todos os pastores que sempre me ajudavam, até lembrei daqui, que era na época do pastor Afonso. Não, vou dar uma oferta grande, Deus. Tipo, chegar aqui e dar 5 mil reais por esse culto. Deus falou, filhão, isso é coisa do mundo. Isso é coisa de quem não tem a paz que excede todo entendimento. Isso é coisa de quem não compreende que estando adorando a mim, as necessidades eu conheço e eu vou suprir, porque eu sou dono do ouro e da prata. E aí Deus falou para mim, quanto que é mesmo? Vou chutar um aqui, 200 milhões, senhor, 200 milhões estava bom, pastor Jorge? Deus falou, 200 milhões, isso aí não é nada, diante do ouro e da prata, que eu sou o dono. Aleluia. Ele falou, isso não é nada diante do que eu estou construindo para vocês na nova Jerusalém celestial. Isso aí não é nada diante da vida eterna, que é o que eu ofereço. E aí foi onde Deus fez cair minha máscara. Ele disse, você com 200 milhões, se Satanás colocar um câncer em você, o que você vai fazer? Oferecer 200 milhões para um cirurgião que talvez vai pegar e você vai morrer na mesa de cirurgia. Se você pegar HIV com 200 milhões, o que você vai fazer? E eu comecei a entender que o melhor caminho é adorar o Rei dos Reis. Porque quando eu tive 6 infartos, não tinha dinheiro nenhum que podia me livrar da morte. Mas como eu servia ao Rei dos Reis, Ele me livrou da morte e me colocou aqui a ponto de quando eu estava pregando depois que eu saí do hospital, nessa altura de voz, minha mãe ficava dali. Dizia, o que é, mãe? Deus já me livrou, estou curado, estou renovado, Deus colocou bateria Duracell, vou falar de novo. Então muitas vezes não adianta querer barganhar com Deus. Nesta noite Deus está dizendo, não adianta vir com barganha, ou é obreiro aprovado ou não é, e é você que tem que procurar. Para ser obreiro aprovado não existe nada sobrenatural, existe foco e fé. Quando muitos pastores estavam dizendo que o pastor Neemias não ia ser pastor, e aí eu faço questão de falar que essa igreja nunca fez isso, nenhum dos pastores daqui, eu coloquei na minha mente, se é a vontade de Deus, eu vou ser pastor. Eu comecei a fazer 3 vezes mais o que todos os pastores faziam, porque eles não acreditavam em mim. Não, foi para a igreja para ganhar a menininha, foi para a igreja por causa disso, foi para a igreja por causa daquilo. Essas coisas me foram acrescentadas porque eu conheci o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essas coisas foram me dadas de graça, porque Deus viu em mim alguma coisa que nem eu sei explicar. Porque quando eu me olho no espelho hoje como homem de Deus, eu vejo um homem pecador, um homem que não merece a misericórdia, nem o amor de Deus, e é por isso que o amor de Deus constrange, porque quando você é espiritual, você reconhece que você não é nada, e que é por causa dele que você se torna tudo. Aleluia. Procura-te, é você que tem que procurar. Você está procurando, Wesley? Porque eu profetizei, não faz eu passar vergonha, filho. Eu tenho que agora que vir aqui no culto que o Wesley vai pregar.
É. Sabe por quê? Porque a profecia já foi lançada sobre você, filho. Agora é você que tem que procurar. Porque quando você sair hoje daquela porta para fora, Satanás vai colocar um monte de confusão na sua mente, se você permitir. Dizendo que isso, esse negócio de pastor aí não dá certo. Esse negócio de crente não, você é jovem ainda. Vai curtir um pouco, vai viver um pouco mais. Mas isso é mentira de Satanás. Nós estamos nos últimos dias. Talvez essa igreja é a geração que não vai passar pela morte. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. E Ele está querendo jovens com sangue novo, como Wesley e tantos outros que eu estou vendo aqui, para continuar o que nós já começamos. Lembra que eu vim aqui numa festividade de jovens, congresso de jovens, e eu disse, até quando vocês vão permitir que o pastor Neemias, que já está de barba branca, cabelo branco, vem pregar para jovem? Mas isso não foi querendo se exibir ou querendo ser o tal, foi para fazer com que os jovens que estavam aqui, porque era um congresso de jovens, então vem jovens até de outra igreja, despertassem, que o pastor Neemias só continua sendo chamado para congresso de jovem, porque você que é jovem, não se deu uma oportunidade de Deus usar você, porque na hora que você der a oportunidade, só vai sobrar para o pastor Neemias congresso de varões e congresso das senhoras, porque Deus quer que jovem ministra para jovem, porque tem o mesmo linguajar, porque tem a mesma vivência, e pode mostrar, olha, eu vivo na mesma situação que você, sendo tentado, sendo provado como você, mas eu estou fazendo a diferença. Porque uma das coisas que o inimigo coloca é, pastor Neemias está falando isso porque ele já não é mais tão jovem assim. Isso entra na mente do inimigo, dos jovens, e ele pensa, é mesmo, né? Pastor Neemias não é da nossa geração, não sabe como que é nosso linguajar, não sabe como que a gente vive, e aí vem falar essas coisas aí. Será que no tempo dele, quando ele tinha minha idade, ele era assim? Meu querido, bem-aventurado aquele que nasce no berço evangélico, ou aquele que na idade de 10, 12, 13, 14, 15, 16, já está na presença do Senhor. Eu fui aceitar Jesus com 27, e hoje eu agarrei isso, irmã Michele, com as minhas duas mãos, porque 27 anos é exatamente a faixa etária dos 22 aos 27, que Satanás tem conseguido matar ou prender um monte de jovens. Pode ver, nessa idade que entra para a bandidagem, faz um assalto e dá certo, aí pensa que está com a bola toda e vai fazer outro e outro e outro, aí ou morre, ou fica encarcerado. E eu, aos 27 anos, aprovo ao Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, não me deixar ser preso, não me deixar ser morto, mas me fazer escolher morrer. Eu escolhi morrer para o mundo e viver para Cristo. Para você ser um obreiro aprovado, você tem que decidir hoje, ou quem sabe ainda, Deus é misericordioso, até o término da campanha, tem mais 2 sábados, não é? Para decidir, você quer morrer hoje e viver para Cristo, ou você quer continuar brincando e de repente a morte vai acabar te tragando? É você quem escolhe, o poder está nas suas mãos, embora Deus seja o Todo-Poderoso, aquele que faz causas impossíveis se tornarem possíveis, Ele está dizendo através da minha boca hoje, esse poder eu dei na sua mão. É você que escolhe o céu e o inferno, é você que escolhe a verdade ou a mentira, é você que escolhe o caminho que quer seguir. Mas eu estou dizendo hoje, através do pastor Edilson, se não for um obreiro aprovado, não adianta usar o meu nome, porque eu não te conheço. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Amados, 21 anos na presença do Senhor. 21 anos aonde já tentaram, e é bíblico, defamar o meu ministério, mas provar, nunca. Até porque eu aprendi direitinho para ser obreiro aprovado. Quando eu ministro para casais, eu digo, olha, não é pesado
casar com uma mulher só e viver com ela o resto da vida. Sabe por quê? Porque Deus nos dá direito de escolher a mulher que a gente quer. Ele não nos obriga. Ele nos dá o direito. Então é para escolher a melhor. Porque depois que você escolher a melhor, já era. Até escolher é qualquer uma que você quiser. Depois que escolheu, é só ela. Mas, com 20 anos de casado, eu aprendi uma coisa. Como é fácil chavecar uma menina por dia. Você pode usar o mesmo chaveco, às vezes uma nem conhece a outra. Então você decora. Fica um negócio decoreba, um negócio horrível. Mas o mundo é assim. Você decora uma coisa que deu certo com uma e você vai vendo que vai dar certo com outra e com outra. Isso é facinho. Agora eu quero ver você 20 anos continuar conquistando o seu cônjuge, a mesma mulher ou o mesmo homem. Aí é que é difícil. Então Deus está te trazendo para fazer algo que vai causar amadurecimento no seu coração, fortalecimento na sua vida e na sua fé. Hoje, é que nem deu tempo de eu falar para minha esposa, agora ela vai ter que ouvir junto com todo mundo, se gostar ou não. Hoje eu meditando, quando eu estou meditando nisso e Deus falando sobre essa parte que eu acabei de falar aqui agora, Deus falou assim para mim, que eu e a minha esposa, na verdade foi o seguinte, minha esposa tinha acabado de sair do banho e eu lá meditando, aí eu olhei para ela e falei, o meu pensamento foi assim, mano, eu amo tanto essa mulher que até me dói. E aí olha só a ideia que sai disso aí. Aí eu continuo olhando para ela e olha a ideia que sai disso aí. Eu creio que foi de Deus, porque eu não ia pensar isso. E eu nunca vi ninguém falando isso. Eu acho até que vai ser uma criação minha. Vou patentear isso aí. Diz, sabe como que é um casal, irmão? Eu sou a bota e ela é a meia. Aí Deus falou isso pra mim. Eu falei, nossa, que negócio horrível. Mas se Deus está falando, amém. Aí Deus falou, sabe por quê? Porque a meia é sensível. E a bota está acostumada a ir para a guerra. Então Deus falou, a meia é sensível. Então a esposa é a meia. Então quando a esposa é colocada no pé, o esposo, que é a bota, vem e a protege. E Deus diz, não há como andar separado. Sempre que coloca a meia, vai colocar o tênis, né, o sapato. E eu falei, nossa Deus, estou dando umas explicações assim legal para mim, né? Os negócios bonitos, ainda quer que eu fale no culto, né? Olha, só tá vendo, é Deus? Aí, ó, todo mundo rindo. Não, mas amém, eu fiz a parte, eu sou a obreiro aprovado. Aleluia. Mas eu achei legal isso aí, porque é verdade. Então, olha só, quem é o pé? Eu pensei até que alguém ia perguntar isso aqui, eu não sei, aqui eu acho que o pastor não deixa interromper, né, pastor? Então, eu tô com uma vontade de perguntar quem é o pé, você tava, né? Aí, ó, o pé é Deus, irmão. Então você coloca a sua mulher sobre Deus e você protege a sua mulher, que junto com ela estão apegados à presença de Deus. Aí o casamento dá certo, irmão. Mas se você não quiser... Ah, não, esse negócio da bota foi ridículo. Da meia também. Se a meia estiver fedendo chulé. Mas é aí onde Deus mostra. Se a sua mulher for a meia fedendo a chulé, ame ela assim mesmo. É, Deus já dá logo, pá! Se for uma meia fedendo a chulé, foi tu que escolheu, ame ela assim mesmo. E aí vai cuidar, né? Chama um talquinho de Espírito Santo, joga lá, para ver se... Mas ame ela, não tem como separar, tá ouvindo, irmão? Não tem como separar. Meu Deus, só o Senhor. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então você não tem com que se envergonhar só quando você está fazendo a coisa certa, irmão. Porque o que tem de pastor que está no altar com toda a autoridade, falando até em línguas estranhas, entra um rapaz que viu ele ontem, onde que ele estava, e ele começa a tremer. Ah, é melhor até eu profetizar que ele vai ganhar alguma coisa, senão ele vai falar a verdade.
Agora, irmão, pode entrar quem for por aquela porta ali, irmão. Eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu disse, Deus, o Senhor permitiu 27 anos eu fazer o que eu quisesse. Não tirou minha vida, não me ceifou. E ainda me deu a promessa da vida eterna. Eu preciso cumprir. Eu faço questão de esclarecer. Dói e dói muito. Tem doído em mim todos os dias. Mas eu tenho glorificado o nome dele. Sabe por quê? É a misericórdia dele que me faz acordar todo dia. É o perdão dele que faz o inimigo não me tragar. Eu continuo como obreiro aprovado, que não tenho do que me envergonhar. Porque Deus poderia usar qualquer um, mas escolheu usar a mim. Deus quer usar você também. Você não queria o receba? Então receba aí. Deus quer usar você também. Deus quer capacitar você também. Deus quer saquear o inferno com você também. E agora vai doer, irmão. Último, para me terminar. E que maneja bem a palavra da verdade. Irmão, não tem para onde correr, irmão. Porque, sua unção pode não ser de Deus. Sua unção pode ser por causa que você é o maior dizimista da casa. Sua unção pode ser porque você é bonito. Essa eu criei agora. Vou ungir esse camarada porque ele é muito bonito. Sua unção pode ser porque você não sai da sombra do pastor. Mas se você não manejar bem a palavra, vai ser revelado quem é você, irmão. Eu vi um camarada que ele ungido a pastor, foi pregar na minha igreja. Aí ele mandou abrir a Bíblia, igual eu mandei aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Irmãos, eu vou falar para vocês. Eu vou pregar aqui, mas eu não tenho muita intimidade com a palavra. Eu só não levantei e fui embora porque eu sou filho de Deus, irmão. Como que alguém sobe no altar com a unção de pastor e diz que não tem intimidade com a palavra? Vai pregar o quê, irmão? Se eu não tiver intimidade com a palavra, eu vou pegar o quê? A Branca de Neve e os 7 anões? Olha o que o texto está dizendo. E deixou por último. Não basta ser obreiro aprovado. Não basta não tampar todas as brechas e não deixar ninguém falar mal do seu ministério. Tem que manejar bem a palavra. Porque você não sabe de onde começa. Irmão, imagine olha o que aconteceu comigo, irmão. Eu estou acho que não sei nem se tinha 2 meses que tinha acabado de ser ungido a pastor. Estou num culto fúnebre. Deus apronta cada um. Sabe a primeira coisa que eu pensei, irmão marido? Meu marido é dessa época aí, que a irmã Marilda viu minha unção. Falei, engraçado. Antes de eu ser ungido a pastor, não morria ninguém na igreja. Depois que eu fui ungido, morre o filho da irmã da igreja. Aí eu vou pensando que é o pastor que vai ministrar. O pastor chega lá, faltando 10 minutos para o culto fúnebre e diz, estou indo embora. Ministra a palavra aí. Como assim? Como? O quê? Qual texto? E se você não é ungido por Deus, irmão? Porque eu fiquei sabendo de um outro culto fúnebre em que os pastores que estavam no velório não quiseram ministrar e chamaram o padre que estava do lado, irmão. Olha a vergonha que o cristão passa. Eu falei para minha esposa, não dá. Eu falei para minha esposa, se eu não fosse pastor, se eu fosse uma pessoa de banco, eu ia dizer, o padre não, deixa que eu vou ler um texto aqui. Nem que eu lesse lá o Salmo 23, só o versículo 1. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, amém. Mas aí você abaixa a cabeça e deixa vir o padre. Eu não estava lá, irmão, graças a Deus. Porque imagina o padre no final. Agora, irmão, vamos cantar uma Ave Maria. E Deus me falou uma coisa hoje, irmão. Estou terminando, amém? Deus me falou uma coisa hoje. E eu tomei posse para mim. E eu vou liberar aqui para vocês, jovens. Para você que não é obreiro.
já que você acha que essa palavra é só para obreiro. Deus dizia ao meu coração: eu capacito aquele que tem vontade. E aí sabe o que Deus disse para mim, irmão Marildo? Se você é ungido e não é de Deus, busque, tome posse, que acontecerá. Você nunca vai ser envergonhado, nem o teu pastor, nem o teu ministério. O problema é que às vezes você é um ungido de Deus, separado por Deus, e recebe a unção e fica cada vez mais preguiçoso, procrastinando, empurrando com a barriga, lendo só uns textos que te interessam, preparando. Hoje, se me der uma oportunidade, eu vou falar sobre esse versículo. Não conhece o contexto, não sabe nada do capítulo, porque tirou o versículo somente para falar alguma coisa. Deus está dizendo: é por isso que muitos são e outros não. Então isso é para fortalecer, irmão, porque quando eu fui ungido a pastor, eu fiquei na dúvida, pastor Jorge. Eu falei, mano, será que foi Deus mesmo que me escolheu? Será que esse negócio é de Deus? Mas hoje, 21 anos que eu estou pregando o evangelho, Deus acabou com essa dúvida, dizendo: olha, se você é ungido porque Deus escolheu ou porque o pastor escolheu, faça por onde ser aprovado, maneje bem a palavra. E como que eu vou manejar bem a palavra, pastor? Lendo a palavra, comendo a palavra. Ah, eu não tenho tempo, pastor. Então você está condenado, meu querido, porque se você não tem tempo para as coisas que vai te levar para a eternidade, você está se condenando, porque eu já provei que todo mundo tem 24 horas. Ontem eu estava vendo um pedacinho do Jornal Nacional. Não sei quantos quilômetros já de trânsito, mas o povo não tem tempo. Feriado prolongado, sexta-feira à noite, não sei quantos quilômetros de trânsito. Não tem tempo? Pastor, mas aí o senhor vai interromper a minha viagem. Filhão, seja sábio, o que você está fazendo parado no trânsito? Leia a Bíblia. Hoje, irmão, eu tenho 3 Bíblias em áudio. Quando eu estou arrumando a casa, que pastor arruma a casa, amém? Vou terminar que o negócio ficou estreito. Fechei. Homem arruma a casa, amém? Melhorou um pouquinho, mas não foi aquele, não sei não, porque teve algum irmão que falou, peca ou não? Porque aquele lá em casa, meu Deus, tem que levar água na cama. Irmão, quando eu estou arrumando a casa, que eu quero meditar na palavra e eu não posso fazer 2 coisas ao mesmo tempo, coloque em áudio. Vou falar para você. A voz do Cid Moreira eu tenho até medo quando é exortação. Porque eu não sei como é verdadeiramente a voz de Deus. Mas eu acho que é, no mínimo, igual a do Cid Moreira. Meu, eu tô lá varrendo a casa, Gênesis. Aí vem Cid Moreira interpretando Gênesis, né? Começando Gênesis. Adão, onde tu está? Eu me escondi, amados. Imagine Adão. Eu me escondi, eu falei, caramba, mano, se eu ouço uma voz dessa. Adão, e aquelas músicas de fundo para dar mais um. Adão, onde tu está? Eu com a vassoura. Será que eu me escondo? Ou eu... Misericórdia, irmão. Talvez seja por isso que você não quer ouvir nem áudio, porque é Deus acusando. Deus me acusou nesse áudio. Nunca mais eu vou ouvir isso aí. Amém, amados? Se coloque de pé. Foi essa mensagem que Deus mandou eu trazer, não posso passar daqui. Foi o que Deus colocou no meu coração. Amados, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja, ela não vai ser vencedora. Ela é vencedora desde a cruz do Calvário. Na verdade, desde a fundação do mundo. Mas, para você entender, quando Jesus diz está consumado, ele disse, a igreja venceu. Agora nós é quem precisamos, isso aqui é para mim encerrar. Nós precisamos começar a colocar na nossa mente como reflexão, qual é o meu foco?
Qual é o meu foco? O que eu quero dentro da igreja de Deus? Você só vai conseguir estar no mesmo propósito e ser uma igreja de propósito quando você entender que a palavra que sai daqui é para que todos aí embaixo façam segundo o que foi falado aqui. E aí a igreja será uma igreja de propósito, onde milagres e coisas impossíveis vão começar a acontecer. Amém? Quem creu nisso, aplauda o nosso Senhor Jesus. Amém?